Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. E é bom estar aqui de novo, conversando com vocês, trazendo um pouquinho mais de reflexão para nós. E hoje eu quero falar sobre um assunto que eu tenho meditado muito nisso, que eu vou falar aqui, e por isso que eu quero compartilhar com vocês. Bom, não é novidade para ninguém dos últimos acontecimentos. Infelizmente, nós temos vivido tragédias atrás de tragédias e nós que tememos ao Senhor, nós que servimos ao Senhor, nós já sabemos o que a Bíblia diz sobre tudo isso. É fato que há um versículo muito conhecido e que eu vejo muitas pessoas citando esse versículo e sem realmente refletir, sem trazer o verdadeiro significado desse versículo. O versículo que diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu ouço muitas pessoas falarem sobre esse versículo, colocando sempre para o outro. A Bíblia já dizia que o amor se esfriaria. Certo, a Bíblia diz. Mas o que nós temos hoje como igreja, como cristãos? O que nós temos feito com o amor de Deus sobre nós? Nós já sabemos tudo que Jesus fez, o grande amor que ele entregou por nós. E aí? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, que bom! É muito bom saber disso, mas qual é a resposta que nós temos dado a esse amor? As últimas notícias, elas têm me feito pensar muito sobre isso. E hoje eu quero compartilhar isso um pouquinho com vocês aqui, esse nosso meio de comunicação, algo que eu já tenho compartilhado com as pessoas com qual eu tenho conversado. Bom, eu quero falar aqui em específico daquela tragédia que houve na escola. Infelizmente não foi a primeira e acredito que não será a última, se nós não nos posicionarmos unidos para que isso não volte a acontecer. Há muitas especulações, há muito julgamento e algo que tem me entristecido é ver a capacidade que as pessoas têm de julgar sem conhecimento de causa. E aí eu quero falar do público que eu conheço melhor, que é o público dos cristãos, evangélicos, crentes, a maneira que você quiser pensar, quiser falar. As pessoas têm um poder de julgar que é fantástico, para não dizer trágico. As pessoas julgam muito, apontam muito, mas respostas mesmo eu tenho visto poucas. Eu tenho visto poucas respostas a isso tudo que aconteceu. E aí eu quero falar sobre um dos temas que foi falado como causa para o que aconteceu, se é que eu posso dizer assim. A respeito do bullying, que é um tema que eu vejo que tem sido muito falado e pouco praticado, tá? E desde já eu quero dizer o seguinte: eu não estou aqui como juíza, não estou aqui como acusadora, nem tampouco eu sou psicóloga, nem tampouco eu sou doutora no assunto. Eu quero falar daquilo que eu entendo como mãe, como cidadã, como serva de Deus. É assim que eu quero falar. Então, desde já, eu quero dizer para aqueles que já podem comentar ou dizer quem é ela para falar sobre esse assunto, qual é a graduação que ela tem. Não tenho graduação nessa área.
Eu estou me graduando em serviço social, que é uma área que eu amo, né? Já sirvo a Deus no corpo de Cristo, no ministério pastoral e profético há 10 anos. Então, eu vou falar como pessoa que tem convivido. Trabalhei em escola já há quase 2 anos. Trabalhei com crianças e adolescentes no conselho tutelar. Na igreja, eu me envolvo com crianças desde sempre, né? Já trabalhamos com um projeto no abrigo e também sou mãe, que eu acho que a maior experiência é de ser mãe, de poder viver essa situação. E eu vejo que o bullying, ele é um assunto que ele é bastante falado, como eu já disse, pouco praticado. É um assunto que, enquanto eu estive na escola, eu vi que se falou um pouco a respeito, né? Na escola da minha filha fala, na escola do meu filho fala sobre o assunto. Há muitos comentários, há muitos artigos, há muitos vídeos falando sobre o bullying, mas eu vejo e eu volto a dizer, esse é o meu ponto de vista, você pode ter o seu, então coloca no comentário aí, vamos interagir. Eu não sou dona da verdade, não estou aqui para dizer o que tem e o que não tem que ser feito. Estou aqui para colocar o meu ponto de vista e se você concordar com ele, compartilha aí. Bom, o bullying eu vejo que ele é pouco falado dentro de casa. E aí, a criança, ela é um conjunto de vivências, de experiências, de aprendizado. Se dentro de casa não é repetido, não é falado aquilo que ela aprende na escola ou aprende na igreja, pouco se aproveita aquilo que ela aprende lá. Porque em casa ela vê exemplo dos pais, ela vê exemplo dos irmãos, de toda a família. E se ela não tem essa afirmação dentro de casa, começa a ficar complicado. E aí eu quero falar um pouquinho da experiência que eu tive com a questão do bullying em relação ao meu filho mais velho. Bom, ele usa óculos desde os 7, 8 anos de idade. E logo que ele começou a usar óculos, eu percebi que ele chegava em casa depois da escola com o óculos na mochila. Às vezes ele não queria usar o óculos e eu via que ele ficava incomodado em usar o óculos. Por um lado, o óculos ajudava ele a enxergar o que estava escrito no quadro, mas por outro lado, o óculos o incomodava. E então eu cheguei e perguntei a ele o que estava acontecendo. Ele me disse que os colegas estavam chamando ele de quatro-olho, de ceguinho e coisas semelhantes. Bom, e eu vi que com isso ele estava ficando muito triste. E eu comecei então a falar para ele que ele não era ceguinho, que ele não tinha 4 olhos, que ele tinha apenas 2 olhos e que o óculos estava ajudando a ampliar a visão dele, assim como a lupa do cientista, né? E naquela imaginação de criança, eu dei uma ilustrada para que ele pudesse se sentir alguém importante. E aí eu comecei a mostrar para ele as pessoas inteligentes que usavam óculos, as pessoas importantes que usavam óculos e que o óculos era coisa de menino inteligente, que não era quatro-olho, que não era coisa de ceguinho, né? Porque eu estou dizendo essa palavra porque foi um nome pejorativo que deram para ele. E comecei a sempre afirmar isso para ele. Não, você é inteligente, você é um menino especial. E comecei a afirmar isso. E aí, graças a Deus, com o tempo isso passou. Um belo dia, ele estava contando sobre uma garota que havia na sala deles, no qual ele e outros alunos, né, ele estava participando, diz ele que era uma brincadeira, mas depois eu fiz ele enxergar que não era uma brincadeira. E ele disse que eles a chamavam de baleia, de vários nomes, porque ela era gordinha. Então eu sentei com ele
e fiz ele lembrar de quando ele era chamado de quatro-olho, de ceguinho e de outras coisas mais. Falei com ele, quando você era chamado assim, você gostava? Você se sentia bem? E ele disse não. Falei, pois é. Essa garota está sentindo a mesma coisa, porque ela não está se sentindo bem em ser chamada assim. E aí ele falou, é verdade, mãe, eu não tinha pensado por esse lado. E ele parou com essa brincadeira e ele entendeu que o que ele estava fazendo estava errado, porque ele um dia tinha sentido na pele a mesma coisa. Eu estou citando esse exemplo simples porque, como eu disse que eu já trabalhei na escola, eu trabalhava na biblioteca, como auxiliar de biblioteca, então eu participava, né, como eu gosto muito de criança, gosto muito de livros, eu participava bem dessas atividades com as crianças, de leitura, algumas brincadeiras nós fazíamos, e eu sou muito observadora e eu gostava de observar no recreio, e eu me lembro de um dia presenciar algo que eu comecei até, em conjunto com as professoras, fazer momentos de contação de história com o tema. Nós tínhamos na escola duas crianças cadeirantes e uma delas tinha autismo e uma outra deficiência, não me lembro. E aí eu me lembro que uma das crianças do primeiro ano, a turminha do primeiro ano, foi pegar livros emprestados e essa menina estava lá e uma das crianças falou assim: não encosta nela, senão você vai pegar doença. E eu ouvi aquilo e eu falei: como é que é? Quem te ensinou isso? Quem te falou que se encostar na coleguinha vai pegar doença? Aí ela disse: foi minha mãe que me disse que eu não posso encostar. Eu falei: pois fale para sua mãe que ela está muito errada. Eu não sei se realmente foi a mãe da criança que falou, mas provavelmente sim, porque ela falou com muita precisão. Foi minha mãe que disse. Bom, eu então comecei a fazer períodos de contação de história e eu comecei a trazer essas questões da diferença, porque eu percebia em algumas crianças, né? E sempre que eu percebia isso, pelo fato de eu ser observadora, eu geralmente comunicava com a professora e juntas nós fazíamos esse trabalho nessa questão da contação da história. E às vezes percebia de crianças que fazia acepção de outras crianças por serem negras, por serem diferentes, né? Menina mesmo, às vezes por ter o cabelo diferente, às vezes por não ser tão inteligente, e aí às vezes tinha, isso é coisa de criança mesmo, né? Não estou aqui para julgar, mas o que eu percebo e o que eu percebi, percebo hoje, é que as crianças, elas não estão vendo isso dentro de casa, não é? Na questão da diferença. E existem muitos livros, existem muitas histórias que podem ser contadas para as crianças que mostra essa questão da diferença, porque a criança, ela não nasce preconceituosa, a criança ela não nasce fazendo bullying com o colega, ela não nasce assim. Ela é ensinada. E como às vezes tem pais que não, né, muitos pais, infelizmente, não atinam para isso, não prestam atenção, não tomam esse cuidado, não tomam esse tempo para ensinar os filhos a conviverem com o diferente, a conviverem com aquele que não tem a mesma opinião, que não tem a mesma religião, que é algo também que eu via e achava assim, naquilo que eu podia fazer, naquilo que eu podia explicar, mas quantas crianças, né, de famílias cristãs, elas
ridicularizavam aqueles que não eram, ou vice-versa. Aquele que não era cristão ridicularizava o que era. E não é só a religião cristã, católica, existe várias religiões aqui que, se eu for enumerar, o vídeo vai ficar grande. E aí, isso, a criança ela começa assim, e os pais não tomam providência, e chega na adolescência com esse pensamento de que ele é superior, ou talvez ele é tão inferior que ele não consiga revidar com palavras ou com atitudes aquele xingamento, aquele apelido maldoso. E aí nós podemos falar assim, eu vi muitos comentários tipo isso no Facebook. Ah, na escola eu sofria bullying, nem por isso saí matando ninguém. Ok, gente, ok, eu também na escola eu sofria bullying, né? Olha o tamanho aqui, ó, da testa. Isso é, como diz, herança de família. Na escola também era chamada de testão, de tantas coisas aí, tantas coisas. E nem por isso também eu me tornei uma pessoa má, mas vamos pensar na questão da estrutura que cada criança tem. Uma criança que tem uma estrutura familiar consolidada, firmada, ela tem sua identidade. Então, quando lá fora ela é chamada de qualquer outro apelido, ou ela leva isso na brincadeira, ou ela ignora. É como eu fazia e faço até hoje, com alguns apelidos que são dados. Alguns eu ignorava, outros eu entrava na brincadeira, mas isso nunca me afetou. Mas eu não posso simplesmente falar que o que não me afetou não vai afetar o outro, porque pode afetar. Porque talvez aquela criança, ela é tão desestruturada, mentalmente, sentimentalmente, talvez está numa família tão disfuncional que ela não tem uma identidade afirmada, e isso vai só somatizar ali na mente dela. É claro que, eu quero abrir aspas aqui, existem vários outros fatores que levam um adolescente, um adulto, e infelizmente até crianças, a cometerem crimes e acharem isso normal. São vários outros fatores, mas hoje eu estou falando aqui do bullying. Estou conversando com você sobre o bullying. Eu vou fazer outros vídeos sobre a depressão, sobre a influência de jogos, de filmes, de músicas. Sim, mas hoje, nesse momento, eu estou falando sobre o bullying, que antigamente a gente nem sabia o nome, né? Se falava zoação, se falava tantas outras coisas. Mas o bullying, ele foi inventado depois, essa palavra, né? Inclusive até uma palavra da língua inglesa. Mas o que hoje eu quero falar para você, pai que está me assistindo, para você, criança, adolescente, jovem, enfim, para você, mãe, tia, avó, madrinha, professora, o que hoje eu quero falar para você, como eu falei aqui da minha experiência, e quero falar para você, papai, mamãe, que talvez não está percebendo isso. Talvez a criança muda o comportamento, né? Entra um ano novo, muda de turma, às vezes mudam-se os colegas, ou muda até de escola, e a criança, ela começa a se reprimir, e muitas vezes os pais falam, é frescura, é birra, é tanta coisa. Mas será que é só isso mesmo? Será que a falta de interesse do seu filho na escola, será que quando ele chora para não ir, quando ele dá desculpas para não ir para a escola, ou na casa de um parente, ou em algum lugar, será que realmente é frescura, é mãe, é birra, é teimosia? Será que é só isso mesmo? Às vezes essa criança, ela está sendo maltratada com a desculpa de brincadeira. Porque muitas pessoas falam assim, não, é brincadeira. Sim, mas tudo na vida tem limite, inclusive as brincadeiras.
E se o seu filho, a sua filha, talvez está sofrendo isso e você não está percebendo, comece a observar mais. Comece a observar, porque isso agora pode ser uma coisinha boba, aparentemente, mas isso pode criar algo tão maior. E principalmente se essa criança não tem uma afirmação em casa. Ela não é afirmada em casa na sua identidade, em quem ela é. Então, o meu apelo hoje é que você converse. Eu tenho falado isso para alguns pais que eu converso. Vamos parar com essa desculpa que a gente não tem tempo para os nossos filhos. Eu ouvi um ditado e eu achei bem interessante que fala assim, olha, quem quer arruma tempo. Quem não quer, dá uma desculpa. Vamos investir nos nossos filhos nessas pequenas coisas. Porque que filhos que nós queremos deixar para amanhã? Porque às vezes a gente fala assim, eu quero deixar um mundo melhor para o meu filho. Então vamos inverter a frase. Eu quero deixar filhos melhores para este mundo. Qual é o investimento? Qual é o investimento pessoal que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Porque eu vejo muitos pais esforçados que fazem investimentos de cursos, de tanta coisa, mas esquecem às vezes do principal, que é investir no afeto, investir na amizade, investir na conversa. São coisas tão simples. Eu acompanho alguns canais, alguns blogs de brincadeiras, né, tão comuns que não precisam ter gastos, porque infelizmente hoje a desculpa são duas: não tem tempo e não tem dinheiro. Eu confesso que eu também já dei muito essa desculpa, mas graças a Deus hoje eu tenho a oportunidade de mudar isso. Eu tenho a oportunidade. E sabe o que mais me assustou nesses últimos dias? Foi ouvir alguns adolescentes falando que achou legal o que aconteceu. E aí isso é assunto para outro vídeo. A questão da influência dos jogos eletrônicos na mente das crianças. E isso não sou eu que estou falando, são pessoas capacitadas para falar. Pessoas que estão estudando nessa área, que já estão falando do perigo da influência dos jogos eletrônicos. Eu conheço mães que deixam os filhos o dia inteiro nisso. Mas como eu disse, isso é assunto para outro vídeo. Então, que o Senhor Jesus, ele possa iluminar o seu coração, através do Espírito Santo, te dando sabedoria, te dando graça, para que você enxergue aquilo que você até hoje não conseguiu enxergar. Talvez você percebeu que o comportamento do seu filho, da sua filha mudou, e você acha, é mudança, porque está ficando adolescente ou está passando para outra fase. Procura entender, procura ouvir, procura entender a fundo se é isso mesmo. Pais, em nome de Jesus, não vamos perder os nossos filhos dentro das nossas próprias casas. Tem criança sofrendo porque isso vai internalizando uma opressão, porque a criança ela vai entendendo que ela é incapaz de reagir àquilo ali e aquilo vai entrando na mente e vocês não têm noção de como isso é terrível para uma criança, né? Não sabe como lidar? Busca ajuda. Na internet tem tanta coisa boa, tem coisa ruim, mas tem coisa boa também. Tem coisa boa, tem profissionais, psicólogos, psiquiatras, professores, psicopedagogos, pessoas capacitadas para falar sobre esse assunto, te ensinar como lidar com a situação, como fazer, e é coisas práticas, não tem nada de bicho de sete cabeças, você não vai ter que gastar um rio de dinheiro para resolver esse problema.
E acima de tudo, ame o seu filho, ame a sua filha da maneira que ela é, ok? Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Nosso vídeo deu uma escurecida aqui, o meu flash acabou. Mas que o Senhor abençoe a sua vida grandemente. Em nome de Jesus, que Ele nos dê sabedoria, assim como disse o apóstolo Tiago, na sua carta, no primeiro capítulo, no versículo 5, fala assim que aquele que precisa de sabedoria, peça para Deus que dá em abundância. Que Deus te abençoe poderosamente. E agora nós voltamos para ficar toda semana. Nós teremos vídeo novo com temas novos. Se você quer algum tema específico, pode colocar aí nos comentários. E Deus te abençoe em nome de Jesus.